Por que o modelo familiar binário está sendo questionado? Há uma nova concepção familiar que nega as tradições? O que são famílias homoparentais ou conjugalidades? Estamos vivendo diante de um novo modelo de família? Qual o papel da igreja diante da desconstrução familiar? Essas e outras perguntas serão respondidas agora. O programa Teologia em Debate está começando. Ok, meus queridos, estamos de volta com o programa Teologia em Debate e hoje nós vamos falar sobre o assunto A Família no Banco dos Réus. Nós estamos vivendo, meus queridos, um novo tempo nos relacionamentos amorosos. Nós estamos vivendo um novo tempo nos relacionamentos familiares. Nós temos, por exemplo, nesses novos tempos, algo conhecido como poliamor. Nós temos algo nesses novos tempos chamado de recasamento, ou casamento em casas separadas, namoro, ficar, noivado, casamento civil, união estável, coabitação. Ou seja, aquele modelo namoro, noivado e casamento está cada vez mais em desuso. Aliás, as décadas de 60 e 70 são consideradas épocas responsáveis por grandes mudanças no comportamento familiar. A sexualidade da família, a criação de filhos, teve um impacto muito grande na década de 60 à década de 70. Por exemplo, com a criação da penicilina, com o surgimento da lei do divórcio, com o movimento das feministas e o surgimento do movimento LGBT ou dos homossexuais já na década de 60 e 70. Houve um sociólogo, aliás, nessa época, chamado Herbert Marcuse, que influenciou muito o movimento do que ele chamava quebra das rupturas. Ele dizia que a sociedade ela tem que se libertar da repressão da tecnocracia e do capitalismo. Por conta desse movimento, desse surgimento dessas novas ideologias, quem vai sofrer na família, quem está sendo mais prejudicado nas famílias, meus queridos? São os filhos. Os especialistas estão dizendo que há uma grande redução no número de filhos por casal, há um aumento no número de casamentos consensuais, há uma perda de popularidade da união civil e religiosa, a incorporação das mulheres no mercado de trabalho e o retardamento também na idade limite para casar tem influenciado muito a nova maneira de se pensar família. E segundo esses especialistas, segundo eles dizem que os fatores que explicam as transformações nucleares na família são exatamente mudanças drásticas na sociedade. Pastor Luiz Fernando, pensando nesse contexto que nós lemos aqui, de grandes mudanças na família, a partir da década de 60 e 70, coisas que foram introduzidas na sociedade e mudaram o contexto familiar, eu gostaria de perguntar para o senhor, por que o modelo familiar binário está sendo tão questionado? Por que o modelo familiar binário está sendo tão combatido? Há um novo modelo familiar sendo adaptado na sociedade? A gente tem que botar um pouquinho do tempo. Na Segunda Guerra Mundial, quando houve mais ou menos 50 e poucos milhões de mortos, os homens saíam para a guerra e as mulheres tiveram que sair para o trabalho, né? Isso causou uma ruptura da família. Então, a mulher, para buscar defender o seu pão de cada dia, ganhou espaço no mercado de trabalho por causa da ausência do homem. Na década de 60 para a década de 70, houve uma eclosão, ou seja, uma explosão do feminismo, que trouxe essa proposta de libertação do modelo binário entre homem e mulher, macho e fêmea, né? E a mulher, então, ela começou a ganhar sua independência profissional e começou a ir para as faculdades e assim por diante. Então, esse modelo binário começa a ser questionado porque a mulher deixa o seu papel tradicional. Com a chegada
dos movimentos que apoiam a paridade, ou seja, o casamento homossexual do mesmo gênero, eles começam a questionar esse modelo binário e tudo o que está ligado à questão binária. Então, a gente, por exemplo, que eles criticam o dualismo heterossexual entre o mal e o bem, esse negócio todo. E aí, a gente tem que perceber o seguinte, que essa crítica ela vai em cima da essência do próprio modelo de conhecimento que nós temos. Então, por exemplo, nós conhecemos pela estrutura de comparação, pela diferenciação. Tipo assim, nós sabemos que uma coisa é má, porque sabemos que existe o bem. Isso é um contexto binário, não é? Então, quando eles questionam a família entre macho e fêmea, eles estão questionando a essência do próprio conhecimento. Então, existe macho e fêmea, que é uma composição binária, não é? E essa composição binária ela está de acordo com a essência do saber do ser humano. Então, esse questionamento da família binária, ele tem uma antítese, né? Ou seja, um princípio de destruição nele próprio, porque ele questiona o homem tem de conhecer as coisas. Então, ao questionar o modelo binário, a gente entende o quê? Que eles querem criar uma multiplicidade de modelos. E essa multiplicidade de modelos traz uma experiência muito grande. Porque se nós não desprezarmos a biologia como tem sido desprezado nesses últimos 20, 30 anos, nós teremos um questionamento sério. Porque o masculino ele tem marcadores biológicos irrefutáveis, não é? A mulher ela cede o cromossomo X e o homem Y. A mulher não cede o X e o Y. É impossível isso acontecer. Aí nós podíamos trazer uma ilustração, não é? A mulher está grávida, ela vai ao médico fazer ultrassom e pergunta assim para o médico: qual é o sexo do bebê? Ele vai dizer assim: não, só vai saber. Ou seja, quando a criança definir o que ela vai ser, ela vai ser. Então, o que está acontecendo é quebrar toda uma estrutura de centenas de anos em cima de um discurso que está construindo uma ideia de novos modelos de família, né? Verdade. Agora, pastor Luciano, pensando nessa frase que o pastor Luiz acabou de falar, da desconstrução daquilo que é tradicional por conta de esse novo modelo de família, eu estou lembrando aqui de um livro chamado Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que é da década de 70. Nesse livro, ele fala sobre um futuro em que as crianças não vão precisar de pai e mãe para nascerem, serão produzidas em laboratório. Ou seja, a inutilidade da família será tão grande que vai se perder a necessidade de haver uma relação entre homem e mulher. E parece que esse modelo que nós estamos absorvendo hoje começa realmente na década de 70, né? Na década de 60, com o surgimento da penicilina. A penicilina ela abriu, né, várias portas para o sexo desenfreado, porque antes as pessoas, quando iam fazer suas relações sexuais, elas adoeciam. Elas pegavam doenças sexualmente transmissíveis e não tinha remédio nenhum. Elas tinham que ter cuidado com as relações sexuais. Mas o surgimento da penicilina, houve o surgimento desenfreado das relações sexuais. E aí vem os filhos sem pai, filhos mal cuidados na família, mães despreocupadas com os filhos. Ou seja, nós estamos vivendo, nesse momento, uma desconstrução que já vem há muito tempo trabalhando para destruir a família binária, pastor? O pastor Luiz Fernando já falou sobre isso, né? As grandes mudanças, irmãos, sociais, né, comportamentais e até, como o pastor Luiz disse, epistemológico, ou seja, na base do conhecimento, nunca são mudanças da noite para o dia, né? As coisas não acontecem num piscar de olhos. As coisas acontecem porque uma coisa segue a outra coisa e aquilo vai se ampliando.
O que nós vivemos hoje é exatamente isso, né? O pastor Luiz Fernando esqueceu de dizer também, né, meu pastor, dos baby booms, daqueles filhos depois da Segunda Guerra que não tiveram pais, porque morreram na guerra. E toda aquela geração de bebês sem pais, também, a partir de 1945 e 46, promoveu também essa ruptura da família. Então, veja que ao longo, principalmente do século XX, né, pastor, que eu acho que foi o século que dividiu as águas com respeito àquela família nuclear, né, bíblica, de pai, mãe, filhos, aquele modelo que a gente entende que é o modelo que se constrói uma sociedade humana, honesta, com valores, foi se desintegrando. E claro que a grande desintegração, ao meu ver, que aconteceu, foi a partir da década de 60 e 70. Só está certo, pastor. O movimento hippie, o movimento de liberação sexual, o movimento LGBT, que, você tem uma ideia, começou em 1973. Não tem muito tempo. 1973. E o interessante é que esses movimentos vieram na esteira, né? Na esteira de acontecimentos que já estavam sendo colocados em curso e que a gente hoje vê a desconstrução, principalmente, do modelo bíblico, né? O modelo da revelação da palavra de Deus, porque a base de tudo isso que nós tínhamos, da construção de uma família ocidental, ela veio do cristianismo, ela veio da revelação da palavra de Deus, ela veio daquilo que é mais precioso aos olhos de Deus, que é a família de um homem, de uma mulher, e que se une em aliança eterna, gerando os seus filhos, que são herança do Senhor. Então, como dizia Alexandre Solzhenitsyn, que foi um grande dissidente, né? Um cristão dissidente no tempo da Rússia, da União Soviética ainda comunista, ele disse o seguinte, quando ele viu, né, estupefacto, tudo aquilo que estava acontecendo na União Soviética, todas aquelas mazelas sociais, todo aquele terror que estava existindo naquele tempo, ele chegou a uma grande conclusão, que tudo isso estava acontecendo porque os homens se afastaram de Deus e da sua palavra. Hoje, irmãos, o ponto fulcral de tudo isso, claro, a esteira dos acontecimentos, mas é porque o ser humano tem abandonado a revelação das Escrituras. A palavra de Deus não tem mais relevância. Hoje, o modelo que a sociedade ocidental foi construída e que deu certo, tanto deu certo que a gente vê hoje as grandes potências mundiais, principalmente econômicas, fundamentadas, né, no cristianismo, hoje estão aí diante dessa nova onda, principalmente porque o homem abandonou a palavra de Deus e abraçou uma outra coisa, é aquela velha história. Se eu não tenho uma base, né, epistemológica, se eu não tenho uma base de princípios, se eu não tenho uma base que é a verdade, eu posso abraçar qualquer coisa. E é o que está acontecendo hoje em dia. Hoje os homens estão abraçando o absurdo, né? Porque a epistemologia, a base de conhecimento está mudando. Exato. Então, hoje, sinceramente, eu acho que nós estamos caminhando para o admirável mundo novo. Exato. Eu creio que nós estamos caminhando para isso. Pastor Luiz Fernando, não, maravilhosa a resposta do pastor Luciano. Estou pensando aqui no complexo de Narciso, que é uma das correntes que empurram essa sociedade moderna, e muita gente não sabe disso. Ele está dentro desse complexo. O complexo de Narciso é uma teoria que fala que o homem está se contemplando a si mesmo no espelho, se auto-admirando. Ele voltou-se para si mesmo. Ele se autocompleta. Ele não precisa de mais nada. E nós temos por trás de uma afirmação muito interessante, Zygmunt Bauman, um sociólogo, que disse que futuramente os relacionamentos seriam líquidos, os relacionamentos seriam frágeis. E nós estamos colhendo isso nesses dias. Os relacionamentos frágeis por conta exatamente de um princípio que norteia a sociedade, o hedonismo. O senhor acha que cada vez mais as famílias estão cada um vivendo, nas famílias, cada um está vivendo para si?
o pai vivendo para os seus propósitos, a mãe vivendo para as suas ideologias e o menino vivendo no seu mundo fechado, ou seja, cada um dentro de casa está com o seu mundo separado, cada um vivendo por si ou para si? É uma realidade que a gente pode dizer que é uma realidade gritante, né? O mesmo teto só está servindo para abrigar das intempéries da vida. Não está tendo clima de lar e de família. Então, é como se fosse uma pensão. Eu vou para ali, durmo ali e tal. As pessoas não estão se comunicando bem porque o excesso de busca de prazer individual e de realização pessoal exclui o nós dessa relação de família. Então, as pessoas se fecharam em si mesmas e a tecnologia colocou uma pitada de separação nisso tudo. Porque nós entramos nos mundos virtuais de um Instagram, de um Facebook e de uma internet e esquecemos que as pessoas que são reais perto de nós deixaram de fazer parte do nosso dia a dia. Então, tem famílias que estão se comunicando pelo WhatsApp. Não conseguem mais aproveitar a bênção de uma mesa de jantar para usar esse momento como uma aproximação, né? Então, caminhamos cada vez mais para um extremo individualismo mortal que está matando a questão de família, e não só família binária, heterossexual, qualquer tipo de família que se queira advogar, está morrendo em cima dessa tese do Bauman lá. Tudo ficou muito frágil, muito líquido, muito sem alicerce. Daí nós temos essa conjuntura toda afogando em cima de nada, de nada. Na hora da angústia, nós não temos relações fortes para que um possa apoiar o outro, não é? Então, vivemos uma solidão a dois ou a três, que é uma constante no meio das famílias. Ok. Pastor Luciano, como lidar, então, com essa questão dentro das famílias, da superficialidade dos relacionamentos? Porque nós vemos agora os filhos, né, chegando para os pais dizendo, a menina, por exemplo, dizendo, mãe, eu estou ficando. Ou a menina dizendo para o pai, papai, eu estou com um crush. Ou seja, não tem mais aquela questão da menina levar o namorado em casa, apresentar para o pai, né? Ou o menino levar a namorada em casa, apresentar para os pais. Nós estamos vendo cada vez mais isso na nossa cara, todos os dias. Como lidar com isso? Como lidar com essa superficialidade que Zygmunt Bauman fala tão bem e que nós estamos vivendo no nosso dia a dia? Bom, irmãos, para lidar com isso, é claro que a gente precisa ter valores firmados, né, na nossa fé e no nosso comportamento. Para lidar com isso, nós precisamos colocar um freio nesse tipo de coisa dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. E isso é responsabilidade dos pais, porque a nossa geração, a minha, por exemplo, do pastor Luiz, a sua, nem tanto, né, Cícero? Você é mais jovem. Mas a nossa geração é uma geração que ainda experimentou algo de comunhão e de relacionamento fraterno dentro de casa. Agora, essa geração nova agora de jovens é um motivo de muita preocupação para nós, porque cada um vive no seu mundo, no seu próprio mundo. E raramente há uma comunicação saudável dentro de casa com os seus pais. Agora, a igreja tem lutado, né? Nós que somos pastores, nós temos lutado contra tudo isso, ensinando a palavra de Deus, ensinando o modelo de relacionamento e comunhão que deve haver dentro de casa, inclusive como uma plataforma, né? Um fundamento para você aprender a se relacionar com os outros. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu aos dois um mandato social. E esse mandato social é para que eles se relacionassem entre si, em amor, em integridade, em respeito. E hoje você vê que o mandato social desse relacionamento fraterno, que deveria ter como base a família, ele não existe mais. E hoje as pessoas, por causa desse hedonismo que você falou, do individualismo exagerado, da pessoa olhar só para si mesma, aquilo que esse sociólogo Bauman disse
é apenas uma consequência. Se você leva uma vida olhando para si mesmo e buscando só benefício de si mesmo, os seus relacionamentos vão ser fluidos, os seus relacionamentos vão ser como um líquido que escoa, não vai haver uma consistência. Daí, hoje, o casamento civil, religioso, até que a morte nos separe, isso virou conto da carochinha. Por quê? Porque com relacionamentos líquidos, né, fluidos, não há consistência. Qualquer coisa que aconteça em casa, que de repente fere a minha individualidade, os meus direitos, os meus prazeres e desejos, eu simplesmente separo e arrumo outro, que de repente possa suprir algum benefício que eu quero. Infelizmente, hoje, o casamento se tornou isso, uma fonte de prazer pessoal e não uma fonte de alegria e realização do outro. E isso tem afetado também os nossos filhos, que dentro de casa, em muitas famílias, são completamente estranhos. É uma pessoa estranha dentro de casa, com um mundo estranho, em que os pais não conseguem tocar e chegar. Mas, de alguma forma, nós temos que nos levantar contra isso e promover, não é, ações, atitudes dentro de casa, e tragam de volta esses filhos até nós. Eles possam nos ouvir, que a gente possa ouvi-los, e que a gente crie de novo um ambiente fraterno e de comunhão dentro de casa. Então, é um desafio muito grande, mas eu creio que as nossas igrejas têm a arma necessária, que é a palavra do nosso Deus, para ir contra isso tudo. E nós, pastores, viu, irmãos, não podemos deixar de pregar e falar dessas coisas. Amém. Pastor Luiz. Oi. Sim, Luciano, estendendo um pouco mais a fala do pastor Luciano, esse relacionamento líquido, ele está também em termos de sociedade, não é? As relações sociais elas são líquidas, sem pega, sem alicerce. Alvin Toffler, ele dizia que ele era um futurólogo, né? Ele dizia que as relações seriam compartimentalizadas, ou seja, seriam compartimentalizadas. Você chegaria numa loja para comprar um sapato e não se interessaria pela vida do vendedor, se estava com problemas ou não. Então, você queria o par de sapato e ir embora. Então, as relações elas seriam muito assim individualizadas, não é? Daí nós temos dentro de casa essa fluidez nas relações. Se você não suprir o que eu preciso, nós vamos terminar essa relação, não é? E se o filho não atender aquilo que o pai tem de expectativa, você larga ele de lado. Aí nós temos toda uma geração entregue à internet e aos youtubers, que vem influenciando de um modo tão negativo toda uma geração, não é? Nós passamos a não sentir o prazer do outro, nem a dor do outro também. É cada um seu pequeno mundo, vivendo as suas angústias, não tendo com quem compartilhar. Como disse Eliane Luciano, a família, que poderia ser uma terapia de Deus para sarar as feridas e os traumas, tornou-se mais uma prisão existencial, onde alguém jogou a chave fora e ninguém sabe como sair disso. Por isso, nós temos esse enfraquecimento familiar, que vai gerar essa fraqueza social também, e eclesiástica também. Então, está tudo colado no mesmo pacote, né? E estamos sofrendo. Como disse o reverendo Luciano, nós precisamos manter o padrão bíblico, tá certo? Que vai trazer esse senso e essa base de volta. O que nós precisamos é que Deus nos dê graça e unção do Espírito Santo para que isso entre nas mentes e nos corações e possa gerar bons resultados, né? Ok. E pensando também, pastor, ainda no hedonismo, eu volto meu pensamento a 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre os relacionamentos entre os casais, e Paulo vai dizer assim que o marido supra a necessidade da esposa, né? E a esposa do mesmo jeito ou da mesma forma a do marido. O contexto ali é que naquela região ali de Corinto, né? Ali na Ásia, culturalmente a mulher era usada apenas como objeto. E havia também assim
um fervor na sociedade muito ligado à sexualidade. A sexualidade era muito exposta ali na cidade ali da Ásia, ali da Grécia. Então, por exemplo, você andava nas praças, nas ruas, haviam estátuas de homens nus, de mulheres nuas, por exemplo, naquela região, né, há 2000 anos atrás. Não é muito diferente dos nossos dias hoje. Nós vemos, por exemplo, um aumento muito grande da exposição das crianças, dos jovens, à sexualidade. Aliás, um livro que eu li há algum tempo atrás, um escritor chamado Peter Jones, chamado Ameaça Pagã, ele fala sobre a sociedade que no futuro seria dominada pela deusa, uma deusa da sexualidade, né? Ou seja, o hedonismo exacerbado, eu quero sentir prazer e ou uso você. A pessoa se tornaria apenas objeto para o suprimento hedonista daquela pessoa. Nós não estamos vendo isso, pastor Luciano, nos nossos dias também, essa busca pelo prazer, pelos jovens, pelas crianças e também a grande oferta que está sendo colocada nos meios de comunicação, também na internet, e ao mesmo tempo não fazem com que os pais devam ter um papel de mais responsabilidade com os seus filhos, principalmente com o que eles estão assistindo, com o que eles estão vendo, com o que eles estão aprendendo, o que eles estão absorvendo nos meios de comunicação? Sem dúvida, meus irmãos. Alguns estudiosos já chegam a dizer que hoje nós vivemos uma sociedade, viu, Cícero, pós-cristã. E essa sociedade pós-cristã, ela só pode ter o seu centro, se não for em Deus, ela só pode ter o seu centro no homem. E quando ela tem o seu centro no homem, e é uma sociedade hedonista por excelência, que busca o conforto e o prazer, tudo aquilo que traz esse conforto e prazer ao homem é elevado a um status de Deus. Não é? Você pode ver que hoje o sexo é um Deus. Uhum. Tudo gira em torno do sexo. Por quê? Exato. Porque o sexo dá prazer. E dando prazer, ele abastece essa filosofia hedonista de que o homem precisa ser feliz a qualquer custo. Você sabe outra coisa que abastece isso? O dinheiro, não é? O status. Quanto mais dinheiro o homem pensa que tem, mais ele se sente poderoso e mais ele sente prazer, porque ele pode gastar esse dinheiro das mais variadas formas, buscando sempre algo mais para o seu coração. Uhum. Então, hoje, o homem sendo o centro, tudo aquilo que provém desse coração, que a gente entende pela Bíblia, que é um coração caído e corrupto, torna-se fonte de vida para esse homem. Só que as Escrituras dizem que há caminhos que parecem ao homem caminhos bons e direitos, mas, ao fim, são caminhos de morte. A história já mostrou que sempre quando o homem coloca em si mesmo, nos seus desejos, nos seus prazeres, nas vazões da sua alma, a base da sua vida e o seu Deus, a história já nos mostrou que isso sempre termina em tragédia. Em tragédia. E o que eu temo, irmãos, é que essas tragédias que a gente está vendo aí se avolumarem dia após dia no seio das famílias, na sociedade, nos relacionamentos, venham a se intensificar se não houver uma consciência, ok? Uma consciência coletiva aí vindo dos púlpitos das igrejas, vindo da influência de cristãos, vindo de pessoas assim que de repente possam demonstrar ou mostrar esse caminho em direção ao caos que a sociedade hoje ela tem feito através, né, de escritos, de palavras, através de debates e, acima de tudo, né, irmãos, com atitudes. Né? Quem sabe você não possa começar na sua casa já a tomar algumas atitudes para trazer de volta os seus filhos perto de você. Quem sabe, de repente, você não pode, na sua casa, dizer, olha, a partir de hoje, celular é só tantas horas. Quem sabe, na sua casa, você não fala assim, olha, televisão é só no quarto, é só na sala, por exemplo. São atitudes práticas que eu e você precisamos tomar para que quebre essa ciranda, entendeu? De distanciamento que está acontecendo cada vez mais. Os irmãos são pastores, né? E a gente fala com um público aqui, de repente, pastoral. Os irmãos sabem, irmãos, da dificuldade que é hoje um membro de igreja, cristão como nós,
abrir o coração para a gente contar a vida dele. É verdade. É uma dificuldade. As pessoas se fecham nos seus mundos e até dentro das igrejas, irmãos, elas querem viver uma superficialidade que isso não leva ninguém a lugar nenhum. E a gente precisa quebrar isso. Nós precisamos falar sobre isso. A gente precisa reaprender a nos relacionar e a compartilhar, a dar e receber, para a gente construir, irmãos, uma sociedade mais humana, mais fraterna, que tire um pouco os olhos do homem e coloque de volta, por favor, os olhos em Deus e na palavra de Deus. Porque senão, irmãos, eu vou te dizer, eu não sei o que será da geração da minha filha e dos filhos da minha filha. Eu tenho até medo de estar vivo até lá, viu? Porque eu acho que eu vou me escandalizar demais. Exatamente. Pastor Luciano. Oi, pode ir. Estamos chegando no final do nosso bloco. Queria retomar essa fala do Luciano depois lá, porque, via de regra, os filhos são reflexos dos pais. Verdade. Né? Aí depois podia abordar isso aí. Ok. Bem, meus queridos, o assunto está muito bom. Nós estamos falando nesse programa sobre a família no banco dos réus. O programa Teologia em Debate, ele dá um tempo. Daqui a pouco nós voltamos. Até lá. Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora D. Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo, tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu, 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Estamos de volta, meus queridos, com o programa Teologia em Debate. Nós estamos falando sobre a família no banco dos réus. E nesse segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Luiz Fernando. Pastor Luiz Fernando, em decorrência do hedonismo, há um aumento muito grande das fragilidades nos relacionamentos. Já discutimos sobre isso. Dentro de casa, as famílias estão debaixo do mesmo teto, mas ao mesmo tempo separadas. Isso não provoca nas crianças a busca por alguma segurança externa, já que ele não encontra segurança no pai e nem na mãe? Ou seja, as crianças estão buscando cada vez mais se espelhar em youtubers, em pessoas que têm canais na internet e que são influencers, né? Que chamam influencers, que estão trazendo para essas pessoas, os jovens e as crianças, segurança. Não será resultado dessa fragilidade dentro de casa que está levando os filhos a buscar outros padrões para a sua vida ou outra segurança? Isso é interessante porque o hedonismo nada mais é do que uma expressão do egoísmo também, não é? Eu quero o meu prazer. E criar filhos não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa que acontece do nada, não. Existe um esforço muito grande por parte do pai e da mãe de interagir com esse ser que está em formação e trazer para ele os conceitos que vão balizar as suas decisões no futuro. Então, esses valores
que devem ser passados de geração em geração, de pai e mãe para os filhos, isso custa alguma coisa. Custa eu sair de mim mesmo para encontrar com os meus pequenos filhos e mostrar para eles o caminho que deve andar. Lá no Antigo Testamento, se não me engano, em Deuteronômio, Moisés vai dizer o seguinte: ensina essas coisas ao levantar, ao deitar, na hora de comer, na hora de caminhar. Ou seja, esses valores são passados diariamente. Agora, como eu estou buscando o meu prazer em termos de hedonismo dentro da minha própria casa, eu entrego os meus filhos ao mundo virtual que eles, desde pequenos, já estão acostumados. E o mundo virtual, em via de regra, não tem censura, não tem limite. Cabe qualquer coisa. Então eu vou aqui citar uma fonte. Temos aí o Felipe Neto, com mais de 20 milhões de seguidores, estragando toda uma geração com conceitos que não têm fundamentação nenhuma. É a expressão da mente dele que vai corrompendo todos aqueles que estão seguindo as suas redes sociais. E os pais nem estão sabendo a angústia que os filhos podem estar vivendo. E muitas vezes, o que ele aprende lá com o seu youtuber lá, que lhe fascina, vai bater de frente com o que o pai acredita e crê. Por isso, cara, a Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar. E ensinar gasta tempo, é desperdício de energia e é investimento mesmo. Coisas que não estão acontecendo. Por exemplo, os pais não valorizam mais, por exemplo, o culto doméstico. Nem valorizam também a escola dominical. Ou, quando vão, deixam os filhos na escola dominical, achando que terceirizando esse tipo de influência espiritual resolveu o problema. A escola dominical é 1 hora e meia por semana. Agora, o restante do tempo é questão dos pais. Uma pesquisa norte-americana mostrou que o tempo útil gasto dos pais com os filhos durante a semana está na média de 7 minutos. Como é que em 7 minutos eu formo alguma coisa naquele que está na minha dependência? E outra coisa importante, né? A pesquisa mostra que quando o pai, o masculino, não é, se ausenta do lar, em qualquer forma, os filhos entram mais cedo na vida sexual. Olha que desespero. Quando o pai está presente, isso é administrado com mais serenidade. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar, né? Pastor Luciano, pensando na fragilidade dos relacionamentos dentro de casa, eu queria perguntar para o senhor e também fazer, junto com a pergunta, a afirmação. Os pais não estão criando dentro de casa possíveis inimigos? O senhor lembra, não sei se o pastor Luiz também lembra, daquele jovem que entrou na escola em Suzano, em São Paulo, e matou um monte de criança à reveria, sem razão nenhuma. Depois foram ver, o menino ficava 24 horas na internet. Nós temos várias áreas na internet, como, por exemplo, a Deep Web, que ensina a pessoa a fumar maconha, ensina a pessoa a fazer coquetel molotov, ensina a pessoa como comprar arma. E, às vezes, os pais deixam as crianças fazer o que quer dentro de casa, tipo, terceirizando a responsabilidade a outras coisas, e, às vezes, elas não estão criando dentro de casa um possível inimigo. Sem sombra de dúvida, irmãos, sem sombra de dúvida. Essas catástrofes que nós vemos aí na televisão de filhos matando crianças, matando os próprios pais, isso é um reflexo do monstrinho que muitas vezes está sendo gerado dentro da nossa casa, fruto da utilização da internet. Eu estava estudando agora com o público meu aqui da live, Provérbios. E o interessante é que lá em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 8, o texto diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e ouve a instrução da tua mãe. Então, veja, querido, que à luz da palavra de Deus, quem instrui a criança não é a televisão, não são as redes sociais, não é o smartphone,
não é escola, entende? Quem instrui o filho é o pai e a mãe. Veja que aqui no livro de Provérbios está a figura dos dois. Porque hoje, pastor Cícero, tem muita gente que acha também que é a mãe. Não, a mãe é que vai ensinar o para casa, é a mãe que vai... Mas olha, quando a gente olha para a palavra de Deus, essa instrução, né? Inclusive aqui há um imperativo, filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Agora, a pergunta nossa nos nossos dias odiernos é o seguinte: ouve como? Se não há instrução, se não há Verdade. ensino, nem da parte do pai, nem da parte da mãe. Porque ficou muito cômodo você colocar um smartphone na mão do seu filho com 3 anos de idade. Verdade. Ele já tem um dedinho, já lá, ó, ele já nasce com o dedinho, sabendo passar na tela. O negócio está tão brutal que parece que já tem um chip nele que ele já sabe mexer no celularzinho. Mas a gente sabe por quê. A gente sabe que é porque a criança, desde a mais tenra idade, ela capta tudo que está ao redor dela. E tudo aquilo que ela vê fazendo, ela aprende fácil. Verdade. Não é? Então, hoje, irmãos, nós temos que urgentemente, como pais e mães, retomar os nossos filhos para nós. Como? Cortando esse tipo de coisa, cerceando essa liberdade absurda que a gente tem dado aos nossos filhos, para que eles não fiquem à mercê de youtubers, como esse desqualificado desse moço aí, que só fica pregando e ensinando coisas perversas, contrárias a tudo aquilo que a gente entende e faz parte de uma sociedade, de uma família justa, e que os nossos filhos estão aí bebendo a largos sorvos, porque muitas vezes dentro de casa nós não temos tido tempo para os nossos filhos de qualidade, para estar com eles, brincar com eles, instruí-los e terceirizando tudo isso para uma televisão doente, apodrecida, que tem compactuado com tudo isso que está havendo nesse mundo. E a gente sabe, né, muitas vezes também um viés ideológico e político por trás dessas coisas. Verdade. Aliás, pastor Luiz Fernando, muitos cristãos às vezes não entendem que, historicamente, nós estamos caminhando para piorar as coisas. Eu acredito que quando a pessoa não tem essa percepção de uma sociedade pior, de um mundo pior, de mais desafios para a família, as pessoas elas relaxam, as famílias relaxam e acham assim, não, amanhã melhora. Por exemplo, às vezes o filho ele está assistindo algo na internet que o está incentivando a se declarar homossexual. E aí o pai está em casa, né, e não está percebendo que o filho está sendo induzido por alguém a se declarar homossexual. Ele se esquece que durante a vida dele, por exemplo, o pai, quando solteiro, houve outras pessoas que influenciaram ele também. Se ele não tomasse conselho dos pais, quem seria ele hoje? Então, ele está vendo agora o filho também tomando conselhos de alguém e, de repente, amanhã, ele recebe dentro de casa um filho dizendo, pai, eu sou gay, eu encontrei minha verdadeira natureza, eu sou homossexual, eu sou uma mulher no corpo de homem. Nós não estamos, pastor Luiz, vivendo também essa falsa percepção de um mundo melhor? As famílias não estão, às vezes, relaxando porque acham que as coisas vão melhorar e, por causa disso, estão abandonando sua responsabilidade em zelar pelos filhos, em proteger os filhos, em ter cuidado com os filhos. Por isso que o nome do nosso programa hoje é chamado Família no Banco dos Réus. Nós temos famílias precisando se responsabilizar pelo cuidado com os filhos e estão lavando as mãos. Tem um fato interessante que a ciência vai dizer para a gente, que os nossos filhos, o corpo deles crescem numa proporção maior do que a mente. Ou seja, tem muita menina com 15, 16 anos com corpo de mulher e com a mente de adolescente. E o homem também, aquele corpo anzio todo grande com a mente de adolescente. A ciência vai mostrar para a gente que a mente de um rapaz vai chegar no equilíbrio mais ou menos com uns 20 anos de idade a 21 anos de idade. Por isso que nós vemos muitos adolescentes com 18, 19 anos
morrendo porque não sabem trabalhar os benefícios da vida. Por exemplo, a gente pode perceber que tem muito jovem que está matando a sua namorada porque na sua adolescência a mente não está ajustada para uma relação equilibrada. Então, eles vivem uma relação pré-marital, quando há o rompimento, é como se fosse o rompimento de uma família mesmo. E eles não têm estrutura para isso. Muitas vezes o pai olha para o filho, vê que o filho está grande, fala assim, não, deixa que ele vai por si só. Não vai por si só. Verdade. Não consegue ir por si só. A psicologia diz para a gente que o rapaz ele sai da adolescência lá pelos 25 anos. E hoje em dia, isso aí está chegando aos 28 ou 29, chamado de geração canguru, né? Está agarrado com os pais o tempo todo. Então, entregar os filhos para outros meios de educação que não a família é colher, é plantar vento e colher tempestade na certa, ok? Porque as influências estão girando e sendo comunicadas o tempo todo. Então, quando um filho é exposto, por exemplo, a um padrão homossexual e tem a sua primeira experiência sexual na área homossexual, ele vai entender que esse é o padrão normal. E isso vai trazer uma disfunção muito grande no futuro. Por isso que nós entendemos que o trabalho que o pai e a mãe têm que ter de educar, ele tem que ser realizado. Eu não posso terceirizar isso para a igreja, nem para a escola, nem para a internet. É nosso trabalho de sentar e educar o nosso filho à luz da palavra de Deus. Caso contrário, nós teremos uma geração chamada de mimimi ou floco de neve. Qualquer coisa que a vida diz ao contrário, eles entram em parafuso. A geração de hoje não suporta a dor do crescimento. Ela quer um crescimento acelerado com prazer enorme nas costas. Não é assim a vida. A vida, para crescer, nós temos dor. Então, essa dor é uma coisa que a geração atual não advoga. Por isso, temos líderes fracos, não é? Que não suportam as adversidades. E o Brasil, se a geração de hoje é o futuro do Brasil, eu tenho as minhas ressalvas e os meus medos em que tipo de futuro esse país vai encontrar ou vai viver, né? Exatamente. E com o crescimento da imoralidade, aliás, pastor Luciano, vou fazer a pergunta para o pastor Luciano, com o aumento da imoralidade no Brasil e no mundo, eu recordo o texto da palavra de Deus em Gênesis sobre a família de Ló, que ao receber anjos na sua casa, as pessoas da cidade de Sodoma bateram na porta, dizendo assim, olha, nos dá essas pessoas que entraram aí, que naquela época, Sodoma e Gomorra era um antro de imoralidade. Mas nós vimos que Ló se trancou com a família dentro de casa, ou seja, se protegeu ali, apesar de ter oferecido a filha, mas ele se protegeu ali dentro de casa. Nós não estamos, pastor Luciano, precisando fazer com que as famílias entendam que eles devem criar um núcleo dentro da sua casa, ou seja, o marido amar a esposa amar o marido e mulher criar bem os seus filhos, porque nós estamos caminhando para um aumento gigantesco da imoralidade e daqui a pouco nós vamos acabar acostumando com a ideia de que 2 homens podem ter um filho, 2 mulheres podem ter um filho e vamos aceitar a desconstrução da família naturalmente e os filhos sendo encaminhados a essa mentira. Nós não precisamos acordar para o aumento da imoralidade? Alguém já disse, né, Cícero, que o que hoje é tolerado, amanhã é aceito. É aceito. E a gente sabe que nós estamos já vivendo isso aí. Hoje, aquilo que é tolerado, por ser algo diferente, numa manhã bem próxima, ela será aceita. E para a gente, de repente, se cercar disso tudo, a única reação plausível é a gente começar essas mudanças no seio das nossas famílias. É trazendo de volta os filhos para dentro da nossa casa. Mas, acima de tudo,
trazendo os nossos filhos ao convívio, prioritariamente com Cristo e também com os pais. Para nós darmos um break nisso tudo, é preciso voltar para a família nuclear. É preciso retirar os nossos filhos de tudo aquilo que tem influenciado e colocado de volta esses filhos ao redor da mesa, né? O Salmo diz isso. Teus filhos ao redor da tua mesa será como rebentos da oliveira, quando pleitear o inimigo à porta da tua casa. Veja que a família é o lugar seguro. A família é o refúgio. A família é aquele lugar onde há uma comunhão fraterna e se o inimigo de fora vier, a família está pronta a combater esse inimigo com as armas corretas, com as armas da palavra de Deus. Portanto, se hoje as famílias não alertarem para isso, nós vamos viver amanhã uma aceitação de algo que, aos olhos de Deus e da palavra de Deus, é algo absurdo, é algo completamente divorciado daquilo que Deus espera de uma família feliz e saudável e de uma sociedade feliz e saudável. Portanto, eu acho, viu, Cícero? Acho não, eu tenho certeza que a grande mudança é necessária iniciar pelos pais. Os pais precisam rever algumas coisas. Os pais precisam começar a instruir os seus filhos. Os pais precisam recomeçar a conduzir essas crianças a Cristo, à igreja, e entender que escola é para a criança adquirir conhecimento, mas não é para adquirir princípios e valores. Isso quem dá é pai e mãe. A minha esposa, por exemplo, eu quero dar um testemunho aqui rápido. Quando a nossa filha nasceu, eu estudava e trabalhava e a Tereza trabalhava. E nós não tínhamos ninguém para deixar a nossa filha não ser uma babá. A opção que nós tivemos é a minha esposa a largar o trabalho, porque nós entendemos que a educação da nossa filha e a criação da nossa filha era mais importante do que o trabalho da minha esposa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nem eu, nem ela nos arrependemos, ok? Pastor, mas aí diminuiu o dinheiro na família? Diminuiu muito, irmãos, porque eu naquele tempo era um seminarista, recebi um valor bem pequenininho, mas eu não me arrependo hoje, quando eu olho para minha filha, porque foi uma opção, agora veja bem, não estou dizendo isso como mandamento, foi uma opção da minha esposa, porque nós entendemos que, como uma família cristã, nós precisamos devotar à nossa filha atenção, carinho, ensino, aprendizado, e a gente não podia nunca terceirizar essas coisas. Hoje, eu não me arrependo, absolutamente. E, se pudesse, faríamos tudo de novo. Agora, por favor, Luiz Fernando, e pastor Cícero, e você que está nos ouvindo, eu não estou defendendo que mulher tem que ficar dentro de casa, por favor. Mas eu estou defendendo que os nossos filhos devem ser prioridade sobre qualquer tipo de estímulo externo, visando o benefício próprio, seja sua carreira, seja seu status, seja seu dinheiro, seja seu diploma. Vai chegar o tempo que você vai poder, diante de Deus, dizer assim, Senhor, o que eu fiz com excelência. Agora, então, eu vou retomar aquilo que no passado eu comecei, mas por causa de um bem maior, eu abri mão. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, são poucas e poucos que têm feito isso ultimamente. É verdade. Pode ir. Luciano, a gente percebe o seguinte, que, vamos pegar um gancho na fala do Luciano, a formação profissional deveria permitir que, quando os filhos chegassem, eu pudesse me ausentar do mercado de trabalho, dedicar os primeiros 3, 4 anos a essa criança e depois voltar para o mercado de trabalho de novo. Caso contrário, nós vamos ficar numa divisão muito pesada entre eu me realizar profissionalmente, ganhar dinheiro e cuidar de filho. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo com muita competência. Então, como nós não estamos gerando famílias que pensam no longo prazo e com confiança um no outro, cada um caminha para se proteger de um futuro divórcio. Então, a situação complica demais da conta, não é?
Eu me lembro que um dia, conversando com uma ex-colega de trabalho, ela falou assim, mas a sua esposa só fica dentro de casa? E ela havia me contado que o seu menino pequititinho estava com a babá e ela deixou o menino andar em cima de um piso muito quente e queimou a sola do pé do filho dela. Eu falei assim, pois é, a minha esposa fica dentro de casa, olha os nossos filhos e nós não temos os pés dos filhos queimados. Quer dizer, aquilo que o Luciano falou é verdade. A sua esposa, Tereza, deixou o mercado de trabalho para cuidar desse jardim preciosíssimo, que não tem preço nenhum, que é a sua filha, que já está formada e já está trabalhando no mercado de trabalho. E foi interessante que formou numa área que vai permitir a ela, quando tiver os seus filhos, deixar o mercado de trabalho por 3, 4, 5 anos e depois voltar de novo tranquilamente. Sim. Ora, né? Outra coisa importante, nós precisamos lembrar que maturidade não vem com o tempo. Com o tempo vem cabelo branco. Maturidade vem quando nós assumimos responsabilidades. Os pais não estão trazendo esse tipo de conceito para os seus filhos. O pai, quando o filho nasce, parece que ele tem a sensação que ele deve tudo de bom para o seu filho e que ele não vai ter nenhum tipo de responsabilidade. O filho, quando vai para o mercado de trabalho, espera encontrar na empresa o clima de casa. O chefe lá é meu pai. E quando o chefe não é o pai dele, vem a frustração total. Então, essa busca extrema pela felicidade, nós não somos devedores de felicidade para os nossos filhos. Nós somos devedores a ele de uma boa educação. Eu queria dar uma dica aqui que é desagradável para muitos pais, né? Tira o smartphone na mão do seu filho e coloca um bom livro na mão dele. Tira o smartphone da mão do seu filho e dê para ele um instrumento musical, porque ele aprenda algo de concreto, não é? Caso contrário, ele nunca vai ser um bom leitor, nunca vai ser um bom intérprete e vai ter uma fala horrorosa, né? Nós vemos toda uma geração em cima de gírias, e gíria, o que é gíria? A ausência de um bom vocabulário, só isso. Exato. Né? Exatamente. Agora, pastor Luiz Fernando, a sociedade que nós estamos nela, que nós estamos inseridos nela, ela nesses últimos dias, ela tem tentado nos fazer adaptar aos novos modelos de família. Ela tem sim. A televisão está fazendo isso, o governo está fazendo isso, as escolas estão fazendo isso, eles estão nos bombardeando de forma que nós nos adaptemos a esse novo formato de família. Mas aí, eu recordo que até o senhor já falou, se não for o senhor, foi o pastor Luciano, no texto da palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 6, do 5 ao 9, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós temos aqui o Senhor trazendo um padrão para as famílias, que nós chamamos hoje de tradicionalismo. Se isso era tradição para os judeus na época do Antigo Testamento, nós também, hoje, no Novo Testamento, aqui no novo tempo que nós vivemos, também está falando de tradição. Como a família pode manter essa tradição, pastor Luciano, diante desse bombardeio da sociedade que está tentando desvirtuar a família, que está tentando minar a família de alguma forma? Bom, irmãos, como manter isso? É manter um relacionamento com Cristo e com a sua palavra. É só você voltar os seus olhos para a palavra de Deus e você vê a forma correta, o plano original, aquilo que Deus propôs desde o início, para o bem do homem e felicidade do homem. É só a gente voltar os olhos àquilo que era desde o princípio, parafraseando o apóstolo João, né? É só voltar os olhos, irmãos, àquilo que Deus planejou e executou através da sua palavra, porque Ele não quer o nosso mal, não, Ele quer o nosso bem. Verdade. Isso é tão verdade
que tudo aquilo que se divorcia desse padrão gera angústia, gera problemas, geram dificuldades. Então, antes da mídia, do governo, da política, das escolas e de tudo isso bombardearem hoje a população com essa família opcional que está por aí, como ideologia de gênero, casamento homossexual, relacionamento homoafetivo, nós não podemos esquecer, queridos, que o ideal de Deus não era isso no princípio, não é? Se essas pessoas arvoram no direito de viverem assim, problema delas. Você tem liberdade para viver do jeito que você quer, do jeito que você escolher. Agora, eles não têm liberdade de querer impor esse tipo de questão e comportamento a nós. Por favor, não é? Então, o que hoje, viu, Cícero, o que ocorre no Brasil é um crime, é uma imposição, é algo terrível, que não é fruto de uma democracia. Isso é fruto de um comunismo socialista de esquerda, mas dos mais cruéis e corruptos, que quer impor à sociedade um viés ideológico que cada pessoa nesse mundo tenha liberdade de escolher qual padrão seguir. Quem é a mídia? Quem é o governo? Quem são as escolas? Quem são os governantes para dizer para mim que família ideal é a família de dois homens, que o homem virou mulher, a mulher virou homem, e os dois se casaram e adotaram uma criança? Como eu posso, na minha percepção, abraçar isso aí como uma forma natural? Querido, fique na sua e nos deixe na nossa. Não queira impor essas coisas, porque isso não é tema para imposição. Isso é tema de escolha pessoal, ok? Verdade. Eu não sei se vocês já chegaram a conhecer o Clodovil. O bom desse programa, a gente cita nomes. Não é? Não sei se o pastor Luiz Fernando lembra do Clodovil. Lembra, pastor? Perfeito. O Clodovil, irmãos, foi um deputado federal. Ele foi eleito como o melhor deputado federal na Câmara dos Deputados. O Clodovil era um homem homossexual declarado, né, pastor Cícero? Uhum. Declarado. Mas, irmãos, um homem de uma ética, de um comportamento, de uma lisura das mais elevadas. E foi ele quem disse que escolha sexual, escolha de relacionamentos afetivos é única e exclusivamente obra da pessoa. Ela não deve, não pode impor isso a ninguém. E outra coisa, ele disse que isso a pessoa deveria viver na vida pessoal dela, nem publicar isso, porque ia causar um certo desconforto naqueles que pensassem diferente. Irmãos, olha a diferença da ética desse homem para o que a gente vê hoje nas redes sociais, um escracho, querendo que a gente que arvora o direito da família bíblica aceite isso de bom grado. Aonde, irmãos? Isso é plausível num comportamento humano e numa sociedade. Verdade. Pastor Luiz, estamos caminhando para o final do nosso programa. Pastor Luciano, Pastor Luiz, e gostaria de fazer essa última pergunta. Os irmãos pudessem responder de forma bem sintética. Diante dos desafios que a família estão vivendo nessa modernidade líquida, nesses relacionamentos frágeis, qual o papel da igreja? Como que a igreja pode manter preservada a tradição familiar, pastor Luiz Fernando? Simplesmente mantendo-se fiel à palavra de Deus. Só isso, nada mais. Não vou tirar nem colocar. A grande questão é que muita liderança está abrindo mão dessa fidelidade à palavra de Deus. Está entrando em conceitos que não têm respaldo na Bíblia. A Bíblia, por si só, é suficiente para trazer esse equilíbrio pessoal, familiar e social. Só isso, nada mais. Ok. Pastor Luciano, diante dos desafios que a própria igreja está vivendo nesses últimos dias, diante dessa modernidade líquida, desses relacionamentos frágeis, desse mundo que está cada vez mais piorando e as famílias cada vez mais vivendo esses desafios modernos, como manter a tradição familiar? Como a igreja pode ajudar a manter a tradição familiar?
Bom, como bom presbiteriano, eu vou responder em 3 pontos. Tá bom, meu pastor Luiz? Bom, o primeiro deles, irmãos, é o parafraseando o pastor Luiz Fernando. É se mantendo fiel à palavra de Deus, né? Se mantendo uma lucidez na palavra e arcando com essas consequências, sendo fiel a Deus e à palavra de Deus. A segunda coisa é a igreja não se tornar aquilo que esses movimentos têm se tornado, querendo impor a vontade deles à força à sociedade. A igreja não está aqui para impor a família tradicional para ninguém, mas a igreja está para proclamar que existe um plano maravilhoso de Deus para você e para sua família, que certamente é o plano original e que esse plano há de fazer você um homem, uma mulher e uma criança feliz dentro da sua casa. Então, a igreja precisa proclamar essa verdade, mas não impor essa verdade àqueles que, de repente, pensam contrariamente. E terceiro, viu, pastor? Eu penso que os líderes e pastores precisam viver essa verdade dentro das suas casas. Ok? Porque uma liderança que não vive essa família nuclear, abençoada, com amor, com comunhão, dentro da sua casa, ela também está um pouco desprovida de autoridade para poder proclamar esse tipo de comportamento. Então, eu creio que esse é o grande papel da igreja. Fiel à palavra de Deus, amar, né, com amor incondicional, pregando a verdade, mas não fazendo acepção de pessoas, e que os seus líderes sejam líderes que encarnem isso dentro das suas próprias famílias, para quando eles subirem no púlpito, eles tenham autoridade para mostrar para a família deles que ela é uma família feliz porque segue a palavra de Deus. Amém. E em cima da fala do pastor Luciano, do pastor Luiz Fernando, gostaria de encerrar, meus irmãos, nosso programa Teologia em Debate, que nós trabalhamos no tema A Família no Banco dos Réus, falando sobre a responsabilidade das famílias, que muitas vezes as famílias não percebem, não entendem, não têm noção do tamanho da sua responsabilidade na criação dos filhos ou na estruturação da própria família. Deuteronômio 28 tem um texto interessante. O Senhor diz assim, Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. O Senhor, por exemplo, nesse texto, ele fala sobre como serão os filhos daqueles que não obedecem ao Senhor, de quem vive uma vida de qualquer jeito. No verso 32 do capítulo 28 de Deuteronômio, diz assim, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. E o versículo 41 de Deuteronômio 28 diz, gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados em cativeiro. Esses dois textos aqui, meus irmãos, e esse contexto que nós lemos aqui, está falando da obediência das famílias em relação aos preceitos do Senhor. Estar andando na presença de Deus não é viver de qualquer jeito, mas é estar sempre atento àquilo que o Senhor requer de nós. Você quer uma família bem ajustada? Obedeça ao Senhor, como os dois pastores aqui já falaram. Você quer uma família bem ajustada? Viva a verdade do Senhor na sua família, viva a vontade do Senhor na sua família. E aí você vai ter os seus filhos perto de você, a sua esposa te amando, o seu esposo te amando e os seus filhos juntos de vocês, pai, mãe e filhos sempre ordenados em casa. Nós estamos terminando o programa. Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá.